resplandece na vida de quem em Deus esperou. Quero viver esse amor, apaixonado, um adorador. Sei que é do trono da graça que vem o Consolador. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo. Desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei a glória do Rei. Nos alcançou, em nós habitou Shekinah. Uma aliança real, nada e ninguém a consegue romper. Fidelidade é igual respirar pra sobreviver. Aviva em mim esse amor para honrar teu chamado, Senhor. De santidade inflama meu ser, fogo abrasador. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo. Desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei a glória do Rei. Nos alcançou, em nós habitou Shekinah. Vem sobre nós, Senhor, abraça-nos, apaixona-nos, Senhor, por ti. Aleluia. Vem sobre nós, Senhor. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo. Desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei a glória do Rei. Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus e o amor da bem-aventurada, sempre Virgem Maria. Aleluia, aleluia, Jesus ressuscitou. Aleluia,
Aleluia. Que bênção. Vitória do cristão, vitória daqueles que confiam em Jesus, vitória daqueles que creem no Senhor. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. Senhor está no meio de nós, Ele vive, Ele reina. Você crê nisso? Não é um simples fato de comemorar a Páscoa comendo chocolate, mas saber que Jesus está vivo, presente no meio de nós. É o Cristo ressuscitado que realiza e que faz nova todas as coisas. Eis que façam nova todas as coisas, que façam nova todas as coisas. É isso. Vivenciar a passagem dessa Páscoa é saber que o Cristo ressuscitou, aleluia. E Ele realiza todas novas as coisas em nossas vidas, em nosso ser, em nosso coração. Que maravilha, né? Nós temos essa certeza, né? Que maravilha que essa é a certeza de um coração que confia no Senhor. De um coração que confia em Jesus. Agora que eu vi aqui, gente, peraí, deixa eu pegar aqui a imagem de São Francisco de Assis, que a mesa está ao contrário, tadinho. Ele está de... Fica aqui, São Francisco, junto com a gente. Vai rezando por nós, porque nós precisamos muito da tua oração. Aí, foi. Aí, pronto. Acho que assim deu, né? Jesus, Ele nos traz essa grandeza, né? De entendermos a parte principal. Saber que nós somos dele, saber que nós somos do Senhor, e a certeza de um coração que precisa a cada dia ser convertido. De um coração que a cada dia precisa ter essa certeza neste Cristo que se enraiza em nós, que permite esse tocar dele, e ele que vem sofrer nessa terra, na nossa carne, nas nossas injúrias, nos nossos pecados. O próprio Cristo que quer trazer esta libertação para nós, Ele está ressuscitado. Ele nos livrou da morte, Ele nos livrou da maldição, Ele nos livrou do inferno. Resgatou-nos, libertou-nos das mãos de Satanás. Ele venceu a morte, Ele desceu até o inferno e resgatou as almas que estavam perdidas. A certeza disso é concluir em nosso coração a vontade ainda cada vez mais de saber que em Deus, que no Senhor, né? Que no Senhor nós precisamos confiar, que no Senhor nós precisamos seguir em frente, que no Senhor nós precisamos concluir a nossa vida terrena. Concorda ou não? No Senhor. E quando a gente tem essa certeza que no Senhor nós vamos concluir, nós precisamos começar a observar a palavra que Jesus nos traz. Eu sou o Marquinho, fundador da Comunidade Católica Novo Céu, seja bem-vindo. Estamos ao vivo pelo site da Comunidade Católica Novo Céus também, já estou verificando aqui. Se você quiser colocar o seu pedido na web radiocnc.webradiosite.com, pode colocar, tá bom? A gente está ao vivo lá. Pode deixar ali o seu pedido, a gente vai estar rezando por ele, intensificando por ele, tá bom? Tem até um pedido aqui da Leila Dantas, né, da Wislene Moura também. A Leila pede pela sua filha Alice, que está com um problema nos rins. Senhor, toca nela e ela vai fazer um exame, tá? Tem a Wislene Moura que diz para todos vocês também uma Feliz Páscoa. Esses são pedidos antigos, viu, gente? O bom disso é que, esses são pedidos
de, deixa eu ver aqui, quarta-feira. Tá tudo aqui, ó. Né? Eles ficam aqui, os pedidos ficam aqui e a gente vai rezando por você. Meu irmão, minha irmã, o que eu quero chegar aqui é que nós precisamos entender essa graça da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos essa graça da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós declaramos definitivamente que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, e Ele sendo o Senhor da minha vida, eu preciso provocar em mim uma mudança. Eu preciso provocar em mim uma conversão, preciso trazer em mim e provocar mesmo. Provocar é trazer mesmo na radicalidade essa mudança em meu coração. Quando eu trago essa mudança em meu coração, quando eu trago essa certeza em meu coração, quando eu trago esta libertação em meu coração, eu tenho a segurança de um Deus que está ali comigo fielmente e que eu posso dar passos. Que eu não preciso temer o maligno, que eu não preciso temer as opressões, que eu não preciso temer as palavras negativas, que eu preciso só olhar para Jesus e seguir em frente. Que eu preciso realmente fazer com que o meu coração transborde de amor, meu coração realmente transborde de caridade, mas que o meu coração também seja um coração que possa ter a coragem, primeiramente, de me corrigir. Um coração que possa ter definitivamente a coragem, né, de trazer isso para mim, né? Um coração que realmente traga essa felicidade para mim, para as minhas ações, para as minhas atitudes, para as minhas conclusões. Por que eu digo isso? Porque se nós continuarmos vivenciando um Cristo morto, talvez a gente nunca saia dessa amargura, talvez a gente nunca saia dessa enfermidade, talvez a gente nunca saia. Isso, vai colocando o seu pedido já. A Marlúcia dos Reis já está colocando o seu pedido aqui. Daqui a pouco a gente vai ler todos eles. Aqui no site da comunidade, webradiocnc.webradiosite.com. Talvez a gente nunca saiba o que vai ser uma cura, uma determinação de Deus, né? E quando a gente tem essa determinação, quando a gente tem esse propósito, deixa eu aumentar o volume um pouquinho aqui. Quando a gente tem esse propósito, a gente segue em frente. É Deus que vai nos direcionando, é o Senhor que vai nos libertando de todo pecado, é Jesus que vai trazendo para o nosso coração uma grande libertação. É o Senhor que vai direcionando a nossa vida para que a nossa vida ela seja cada vez mais uma vida contemplativa, no olhar de Jesus, no olhar de um Deus que está presente no meio de nós. Mas é claro, isso precisa se concluir com a minha fé. Isso precisa se concluir, e eu tenho assim a liberdade de dizer isso para vocês, amados irmãos e irmãs, porque nós já somos uma família, né? Eu não preciso ficar com frescurinha, não. Eu entendo já que nós somos uma família, né? E nós sendo uma família, a gente pode falar abertamente, sim ou não? A gente pode falar abertamente. Eu não tenho nenhum receio de dizer abertamente para vocês aquilo que o Senhor coloca no meu coração. E vocês também dizerem abertamente aquilo que Deus está colocando no coração de vocês também para mim. Para que a minha vida seja edificada, para que a minha vida seja convertida, para que o meu coração seja um coração que não debande mais para o pecado, que não caia mais no pecado, mas que eu tenha um caráter sincero, que eu seja uma pessoa íntegra, que nessa ressurreição, uma pessoa de caráter verdadeiro. Eu não me preocupo, de verdade. Tem gente que fala assim, Marquinhos, você é cristão, você tem que, tá sempre sorrindo, tem que estar... Nada que sempre sorrindo, nada. Se eu tiver que ficar bravo, vou ficar bravo e as pessoas vão perceber que eu tô bravo. Eu não fico, fingindo, não. Porque se tiver que exortar alguém, eu vou exortar. Se tiver que abraçar alguém, eu vou abraçar. Mas a minha personalidade é uma só. Não preciso ficar fazendo cara bonita, não, para dizer que é cristão, não.
Não é isso. Ser cristão é trazer essa identidade de você mesmo na sua ação humana, mas convertida em Jesus Cristo. Porque nós vamos tentar se livrar das coisas ruins que nos prejudicam para não prejudicar o outro, que é o pecado. Quando eu, de repente, estou indo para a igreja e está aquele redoma de fofoca em cima de mim, quando eu estou indo para algum lugar, alguma festa, e está aquele redoma de palavras de maldição em cima de outras pessoas, e eu corto isso, e eu interfiro nisso. E eu falo, né, em vez de nós ficarmos ali, né, julgando, jogando pedra naquela pessoa, por que não rezemos por ela? Ela também não é filha de Deus, ela não é filho de Deus. Será que a gente não deve rezar? Será que os pecados daquela pessoa é muito mais grave do que os meus pecados? E nós vamos ver isso aqui na palavra, né? Romanos capítulo 3, do versículo 1. Pode pegar aí. Romanos capítulo 3, versículo 1. O quanto nós vamos ver que nós todos somos pecadores e nós temos o dever de ajudar um ao outro. O problema é que a gente cai naquela situação de ser querer ser uma linhagem santa, e não é isso, né? Uma linhagem dos escolhidos, uma linhagem, nós somos escolhidos por Deus, mas aquele que quiser o primeiro banco, que vá lá para o último. Aquele que vai se encontrar lá no último, e permita que o dono da festa te chame lá para os primeiros lugares. Não vá sentando lá nos primeiros lugares lá para você passar vergonha depois, para dizer, o dono da festa chegar a falar aí, ó, sai daí porque esse lugar está reservado para outra pessoa. Eu sempre digo, né? Como é bom sentar no último banco da igreja. É a melhor coisa que tem. Coisa linda, é a melhor coisa que tem, gente. Né? Sentar nos últimos bancos da igreja é maravilhoso, né? Porque aí a gente entende o quanto nós vamos falar com Jesus, o quanto nós vamos conversar com pessoas que vai nos trazer uma grandeza em seu coração, pessoas que talvez não tenham sabedoria filosófica, teológica, pessoas que não têm, né, sabedoria dos dogmas, daquilo que a igreja apresenta para nós, mas tem contexto, tem conceito de vida, tem verdade, tem caráter. E é isso que nós precisamos aprender, porque Jesus foi trazendo isso. Jesus foi trazendo o seu contexto, mas foi trazendo também a verdade de Deus, de tudo aquilo que ele aprendeu, de tudo aquilo que ele foi, de tudo aquilo que ele foi ensinado. Jesus foi ensinado por José, Jesus foi ensinado pela Virgem Maria, sim, né? Foi sendo ensinado, Jesus foi sendo levado à igreja, Jesus foi apresentado ao templo quando ele era pequenininho ali, né? Onde aconteceu a sua apresentação, onde aconteceu ali, né, o seu batismo que nós colocamos ali hoje na igreja católica, das criancinhas, quer dizer, Nossa Senhora já foi levando Jesus desde pequenininho já, e José também, para que dentro deste contexto dos dois, de José e da Virgem Maria, que é algo que eles têm, né, e que eles mostrou claramente para nós, o verdadeiro caráter de seguir a Deus, o verdadeiro caráter de ser de Deus, de não permitir se afugentar por qualquer coisa. Nossa Senhora poderia ter sido apedrejada por ter sido uma mulher que estava grávida e sem marido naquela época. E estavam julgando ela como adúltera, iriam apedrejar. José interviu. Não. Né? Dentro do seu coração o anjo falou, toma ela como tua esposa. É de Deus que está nela. Né? Que lindo isso, né? Ao ponto de um anjo do Senhor vir até nós, né? Ao ponto do anjo do Senhor ir até eles. Quanta verdade há nesse coração, né? Quanto caráter há nesse coração. O anjo do Senhor vem e anuncia a Virgem Maria que ela dará à luz a um filho de Deus, né? A gente imagina assim, né? É para pessoas escolhidas, sim. Mas para essas pessoas serem escolhidas,
Sabe, eu não vejo a quantidade de obras que tem que ser feita, mas dentro de nós que precisa ser modificado. E quanto Nossa Senhora veio trazendo isso desde criança, quanto São José veio trazendo isso dentro do seu coração, homem íntegro, casto, obediente. Ele tomou Nossa Senhora como a sua esposa, mas obedeceu a Deus, né? Sem tocá-la. Né? Os nossos irmãos evangélicos falam, né? Mas teve filho, não sei o quê. É uma falta de interpretação muito grande, porque os filhos, né? Os irmãos que falam são os irmãos em Deus. O judeu tem muito isso, né? Os seus irmãos estão ali, né? É irmão, considerado irmãos mesmo, somos todos filhos do mesmo Deus. E para o anjo do Senhor aparecer assim uma pessoa, nós precisamos pensar, né? Como que o anjo, por que o anjo no céu não aparece para mim? Porque talvez ainda eu estou sendo um grande mau caráter, é isso. Talvez eu estou sendo ainda uma pessoa que não conseguiu enxergar a Deus, uma pessoa que não está sendo obediente a Deus. Mas por que o anjo não vem até a mim? Por isso. Porque o meu pecado está interferindo ainda, porque o meu pecado está acima ainda dos projetos de Deus, porque eu não estou confiando a Deus. Imagina o anjo do Senhor chega à Virgem Maria e vai dizer para ela que ela vai conceber o Filho de Deus. E aí, para uma menina de, não sei, 14, 13, 15 anos, né? E ela chegar ali na sua pureza, ali na sua oração, que é muito lindo, né? Quando a gente vê isso, Nossa Senhora com um véu na cabeça, mas não só com o véu, não é só o externo, mas dentro dela, né? Que vai enraizando. Mas eu não conheço homem algum. Que lindo isso, né? E o anjo fala, mas o que vai estar em você, o que vai ser concebido em você vem de Deus, né? Vai vindo, Senhor. Imagina o diálogo do anjo Gabriel com a Virgem Maria. É uma graça muito grande. É nessa projeção que eu quero tentar fazer com que a gente entenda aonde nós devemos ir, qual caminho nós devemos percorrer, por onde nós devemos ir. Porque se Nossa Senhora conseguiu conversar com o anjo do Senhor, por que nós também não? Porque nós ainda também estamos presos ao pecado? Porque nós não temos que libertar o nosso coração desses vícios, dessas maldades, dessas fofocas, dessas mentiras, e começar a trazer para nós, né, essa grandeza de Deus? Eu estou usando o celular da minha filha aqui, gente, mas eu nunca vi um celular com tanto vírus, viu? Ave Maria do céu. Que eu fico enxergando aqui o que vocês estão colocando de comentário aqui. Agora sim, tem que limpar esse celular. E aí eu fico tentando entender, né, o quanto nós precisamos se aproximar do Senhor. O quanto nós precisamos se aproximar de Jesus, né? É igual eu preciso educar a minha filha. Como que a gente educa os nossos filhos no dia de hoje? É igual eu estou falando, né? Ela tem um celular aqui e é claro, né? Eu vou fazendo com que a gente não tem que deixar as crianças longe da tecnologia, mas a gente tem que fazer com que elas entendam a forma de usar isso, né? Ela não vai saber tirar esses vírus aqui, eu vou ter que fazer isso e ensiná-la, né? O quanto nós precisamos fazer com que hoje os nossos filhos entendam este amor de Deus por nós. Fazer com que um filho use sabiamente a tecnologia é permitir que este amor de Deus vai irradiando sobre esse coração, e este coração vai tendo sabedoria de saber equilibrar a sua vida com sabedoria, ao ponto de dosar cada coisa no momento certo. Quando eu vejo o anjo Gabriel, sim,
falando com Nossa Senhora e Nossa Senhora se entregando ali inteiramente a Deus, ela poderia ter ficado com medo, né? Não vou fazer isso não sou digna, não sou, pelo amor de Deus, né? E não que ela foi prepotente, não, mas ela escutou a Deus. Aí está o grande princípio da nossa caminhada: escutar a Deus. O anjo anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Que lindo isso, né? E aí traz o ressuscitado, o Verbo encarnado no meio de nós, ao ponto que ele vence a morte. E ele vencendo a morte, abre uma porta para nós. Qual é a porta que Jesus abre para nós? A porta da vitória sobre a morte. E a vitória da morte que Jesus está falando não é dessa vitória, dessa morte aqui do corpo. É a morte que muitas vezes, talvez, alguns terá uma morte espiritual. Tomara a Deus que não seja para ninguém isso. Tomara a Deus que não seja para nós. Tomara a Deus que quando nós abandonarmos este corpo aqui mortal, nós tenhamos a certeza de uma vida eterna. Porque é muito clara a palavra que muitos tentarão se matar e não conseguirão na sua vida espiritual. Imagina almas que muitas vezes vão sofrendo penúrias no purgatório, penúrias extremas. E é claro, o purgatório ainda é ainda uma esperança, né? Mas imagina aquela alma que está sofrendo uma penúria, aquela alma que foi conduzida pelo diabo aqui, aquela alma que matou, que roubou, que estuprou. Imagina aquela alma sendo morta pelo diabo. Deus não vai. Eu acredito muito nisso. A misericórdia de Jesus é infinita. Deus não vai simplesmente pegar essa alma e permitir que o diabo leve ela. Eu acredito nisso. Eu acredito que essa alma possa ir pro purgatório. Eu acredito nisso. Né? E aí, é claro, essa alma vai ter que ser fiel ali, né? E aí cabe a Deus, né? Eu não acredito que uma alma que de repente que matou, roubou, a não ser que aquela alma se consagrou a Satanás. Aí é diferente. Que fez uma consagração ao ocultismo, que fez uma consagração ao espiritismo, que fez uma consagração a Seixinoe, a macumba, que fez e aí vai, né? Se fez esse tipo de consagração, aí já, né? Já é diferente, né? Porque aí, de repente, até mesmo dentro dessa consagração pode ser quebrada, é claro, por um padre que esteja preparado para isso, né? Mas o quanto nós precisamos entender que o Cristo ressuscitado é aquele que faz nova todas as coisas. Eu quero ler a palavra para vocês. Pegar aqui em Romanos capítulo 3, versículo 1 seguintes, que vai dizer assim, ó: que vantagem há então em ser judeu? E qual a utilidade da circuncisão? Muita e de todos os pontos de vista. Em primeiro lugar, porque foi a eles que foram confiados os oráculos de Deus. E o que acontece se algum deles negaram a fé? A infidelidade deles não anulará a fidelidade de Deus? De modo algum. Confirma-se, pelo contrário, que Deus é veraz, enquanto todo homem é mentiroso, conforme a Escritura. Para que sejas justificados nas suas palavras e triunfe quando fores julgados. Mas então, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos? Não cometeria Deus uma injustiça desencadeando sobre nós sua ira? Falo como homem. De modo algum. Se assim fosse, como poderia Deus julgar o mundo? Mas se por minha mentira resplandece mais a verdade de Deus, para a sua glória, que devo
eu ser ainda julgado pecador? E por que, como aliás alguns afirmam caluniosamente que nós ensinamos, não haveríamos nós de fazer o mal para que venha o bem? Desses tais a condenação é justa. E daí? Levamos vantagem? De modo algum, pois acabamos de provar que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, conforme a Escritura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por que eu li essa passagem para vocês, né? Porque nós precisamos entender aqui que todos nós, todos, sem exceção, estamos debaixo do pecado, né? Nós precisamos entender que Deus é aquele que perdoa todos os nossos pecados, seja qual for o seu pecado, seja qual for a sua situação, seja qual for, né, o seu problema. Deus, ele age com amor. Deus nos corrige com amor. Deus nos corrige com misericórdia. E por que a palavra traz essa clareza para nós? Para entendermos que nós não devemos julgar nenhum e nem ao outro. Que nós devemos se unir para que aquele irmão possa se levantar novamente. Talvez quantas pessoas aí ao seu redor, ao lado da sua casa, que erraram, dentro da sua família, que erraram, pessoas que precisam de um perdão, pessoas que erraram, quando eu estou dizendo erro no pecado, né? Pessoas que cometeram pecado, pessoas que de repente, né, enfim, cometeu um pecado. E muitas vezes a gente se sente mais justo do que eles, né? A gente se sente livre de ir lá, condenar a pessoa, perseguir ela e não dar o perdão a ela. E São Paulo deixa bem claro, né? Então, que vantagem há, né, de ser judeu? E qual a utilidade da circuncisão, né? E São Paulo coloca isso por quê? Primeiramente porque judeu é aquele que recebeu todos os oráculos, todas as profecias. Então, é um povo santo, é um povo escolhido, né? É um povo já de, coloquemos assim, mais de 5.000 anos aí de existência, enfim, né? Muito antigo. E o que valeria a pena a circuncisão? São Paulo, muito sábio, não? Quer dizer, o que adiantaria eu ser judeu e ser circunciso se eu não tenho simplesmente a caridade, né, de ir ao encontro do meu irmão para que realmente essa graça possa resplandecer em seu coração? Que adiantaria se eu fosse o escolhido, né, podemos assim dizer, o escolhido de Deus, e não teria a mínima caridade de poder abraçar o meu irmão para levantá-lo e dizer: vem, irmão, vamos junto comigo. Você está me entendendo? Muitas vezes a gente diz que é católico, apostólico, romano, mas não tem a caridade de abraçar o irmão que está ao nosso lado para dizer: vamos, levanta a tua cabeça, há uma nova oportunidade para você. Eu sei que você errou, eu sei que você pecou, eu sei que você cometeu erros, eu sei que você transgrediu, eu sei que você caiu, mas há uma nova oportunidade. E essas oportunidades, elas aparecem sempre. Quem se coloca nesse aproveitamento das oportunidades somos nós mesmos. Então, o que adiantaria eu ser, por exemplo, católico, apostólico, romano, batizado, aquele que acredita em Jesus, que acredita na Virgem Maria, mas não tem um mínimo ato de caridade? Não serve para nada, então. É o que São Paulo está dizendo aqui para o judeu, para aquele que é circunciso, aquele que é circuncidado na época, né? O que vai adiantar se eu sou uma pessoa escolhida de Deus, mas não tenho ato de caridade, não tenho ato de amor? Não consigo levar ao irmão ao encontro da misericórdia ao ponto que eu só condeno ele, só aponto para ele, só derrubo ele.
Nós precisamos avaliar isso, porque senão a gente começa a se tornar juiz um dos outros. Não, só eu sou santo, né? Eu estou aqui servindo, eu que sou santo, eu que sou... Você não, você é pecador. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Porque pela palavra de Deus aqui, Deus nos olha todos iguais, de uma forma igualitária. Deus nos olha ao ponto de nós tomarmos atitude, mas não é uma atitude de vaidade, não é uma atitude de eu colocar um paletó, uma gravata e sair todo bonitão, com a Bíblia debaixo do braço e dizer que eu sou o galã da história e o escolhido de Jesus. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Porque eu posso estar muito lindo por dentro, mas posso estar cheio de verme. Não, posso estar muito lindo por fora, mas posso estar cheio de verme por dentro, cheio de más intenções, querendo destruir, querendo cometer adultério, querendo se aproveitar, né? Quantas pessoas eu vejo, de verdade, né? Isso me dá uma coisa, uma angústia, né? Quantas pessoas eu vejo que estão na frente da igreja, né? E aí eu já vi aí muitos aí, infelizmente, aqueles, né, que se dizem salvos, que eu já fico um pé atrás, né? Aqueles que dizem salvos, né? E aí eu vejo ali cometendo adultério, seduzindo a mulher do outro, convencendo o cara, o esposo, que precisa entregar a sua mulher para ele. Gente, já ouvi isso já. Não só ouvi, já vi isso. São papos assim, sabe? Conversas maléficas, diabólicas, que vai ali, a pessoa se faz ali, né, o redentor da graça de Deus, mas por trás, ó, tá amarrando as pessoas na corda do diabo. Temos que tomar cuidado com isso, né? Marquinho, mas como que eu vou conseguir escutar Deus hoje? Dentro do teu coração, através da sua oração, através da sua conversão sincera. Quando você começa a confiar em Deus, Deus te dá sabedoria para agir conforme tal. Deus te dá sabedoria para tomar atitudes sábias. Deus te dá sabedoria para saber se aquilo é de Deus ou não. Deus te dá sabedoria para que você tenha atos de caridade, e atos de caridade são atos ao ponto que a gente vai ao encontro da pessoa para levantar ela, mas também vai ao encontro da pessoa para exortar ela também. São atos que precisam acender em nosso coração como verdade, como lógicas, né? Logia, como sabedoria, que precisa entrar no nosso coração para que nós tenhamos a certeza de um povo escolhido, mas de um povo que precisa ir ao encontro daquele que está caído, de um povo que precisa levar a verdade para aquele que está sendo enganado. Jesus ressuscita para trazer para cada um de nós essa mudança. E é verdade, quantas pessoas eu já olhei para ela e falei: você é um mentiroso, porque você está enganando essa pessoa. Você é um mentiroso porque você está realmente levando essa pessoa para uma condição não verdadeira, não de Deus. Já fiz isso já várias vezes, não tenho receio de fazer isso. Não tenho receio também que pessoas me corrijam também. Porque nós precisamos entender que a verdade é de Jesus Cristo, e essa verdade de Jesus Cristo, ela precisa ser explícita. Uma única verdade, uma única só verdade, que levem as pessoas à libertação, que levem as pessoas à salvação, que levem as pessoas à sabedoria, para que elas entendam qual é a minha condução em Deus. É disso que São Paulo está dizendo claramente. Deus, Ele irá fazer o seu julgamento com todos nós. Se Deus, que é misericórdia, se Deus que ressuscitou dentre os mortos,
se Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, nos dá a condição de ter essa liberdade como filhos e filhas de Deus, nós também não devemos ajudar aquele que nos pede ajuda? Nós também não devemos começar a entender aquele que nos pede explicação, e não uma explicação minha, mas uma explicação de Deus aqui, da Sagrada Escritura, uma explicação que venha para a libertação daquela pessoa, não para o aprisionamento dela. Porque muitas vezes eu falo, não, vem para a minha igreja, vem não sei para onde, lá na minha igreja você vai, cuidado, né? Lá na minha igreja você vai, na minha igreja, ou lá na igreja de Cristo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque quando eu falo na minha, então de repente é a minha opinião, é as minhas atitudes, né, que vai ponderar em cima daquela pessoa. E eu preciso ter a cautela de ver qual é a necessidade daquela pessoa para levar ela para o caminho do Senhor. E levando ela para o caminho do Senhor, fazendo com que ela encontre a sabedoria. Sabedoria essa que Deus nos dá pelo seu Espírito Santo. Aquele que quer se aproximar de Deus, eu já disse, coloque na presença do Senhor, coloque o seu joelho no chão, comece a fazer as suas orações, comece a se encontrar mais intimamente com o Senhor, comece a confiar mais no Senhor, a lançar os seus projetos diante do Senhor. Nós corremos tanto atrás do ouro e da prata e esquecemos da sabedoria. E aí nós somos enganados muitas vezes por nós mesmos, por não querer ouvir a Deus, por não querer escutar ao Senhor e por não querer fazer aquilo que Jesus está nos pedindo. Jesus fala em cada coração, é a gente que não dá ouvido para Ele muitas vezes. Por quê? Porque nós somos um povo, muitas vezes, mentiroso. Um povo mentiroso. Porque Deus conhece o nosso coração, né? Deus conhece o nosso coração. Deus sabe se nós estamos sendo verdadeiro com Ele ou não. Deus sabe se nós realmente estamos se entregando a Ele ou não. Deus sabe se realmente nós estamos sendo fiéis a Ele ou não. Ou se a gente só está atrás dele só por algum interesse, por algum negócio, para ganhar dinheiro, né? Jesus sabe disso. A Virgem Maria sabe disso. A grande luta do homem e da mulher neste mundo terreno é tentar se desvencilhar das coisas materiais, não que ela não tenha que ter utilidade na nossa vida, não que eu tenha que pegar e jogar tudo fora, não que eu tenha que dar minha casa, meu carro para outra pessoa para alcançar o céu. Não, não é isso. Mas eu preciso tirar o meu coração das coisas materiais e lançar meu coração para as coisas de Deus. Quando eu lanço o meu coração para o olhar de Deus, quando eu lanço o meu coração para os olhos de Jesus, quando eu lanço o meu coração para as chagas de Jesus, quando eu lanço o meu coração para a paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, aí eu tenho a certeza de que eu encontrei o verdadeiro tesouro. Esse é o verdadeiro tesouro que precisa radiar em meu coração. É este sol que precisa brilhar na minha vida. Quando eu tenho essa certeza, aí eu sei que eu encontrei um verdadeiro tesouro. E aí a minha vida começa a mudar, a minha vida começa a ter um outro tipo de contemplação, eu começo a ter um outro tipo de olhar, um outro tipo de conversa, não mais de julgamento, mas de entendimento, para entender a situação daquele irmão, daquela irmã. Eu começo a ter sabedorias para começar a avaliar o caráter, né? Se aquele caráter está sendo verdadeiro comigo, porque é isso que a gente precisa hoje ser. O mundo hoje está com uma grande doença, a doença do mau caráter, a doença de pessoas que muitas vezes a gente não pode confiar mais. Isso é um grande problema, é uma grande enfermidade, é uma grande raiz do mal no meio de nós. É esse tipo de atitude que a gente tem que se desvencilhar do meio de nós, porque Deus conhece o nosso coração e Deus irá nos julgar por essas intenções. Volto a dizer, Deus
Deus não vai olhar para nós quantas vezes a gente foi para a missa, quantas vezes eu fiz caridade, quantas vezes não, que eu não tenho que fazer. Eu preciso fazer para a minha salvação, para que a palavra de Deus alimente meu coração, para que eu me torne uma pessoa cada vez mais caridosa e menos orgulhosa. Mas Deus não vai olhar as obras que eu fiz, Deus vai olhar dentro do meu coração, as minhas atitudes. Imagina a briga que nós temos que ter com nós mesmos. O quanto eu preciso me converter, o quanto eu preciso pedir ao Espírito Santo para que eu tenha um caráter verdadeiro com meu irmão que está ao meu lado, dentro da igreja, junto comigo. O quanto eu preciso ser sincero com aquele irmão e dizer, olha, você me magoou, olha, você não está sendo verdadeiro comigo, o seu caráter não é verdadeiro comigo, ou realmente dizer eu te amo, enfim. O quanto nós precisamos reconhecer que nós estamos errados e pedir desculpas. Isso é conversão, isto é renunciar ao mau caráter e começar a trazer para nós o Cristo que ressuscitou, aleluia, no meio de nós. É esse tipo de atitude que nós devemos ter. Agora, enquanto eu te ficar batendo, dando tapinha nas costas, aí... Dá licença um pouquinho, São Francisco, só para mim ver a tela aqui. Enquanto eu estiver ali em atitudes que não levam a nada, aí fica difícil. Amém? Deixa eu dar uma lida aqui a alguns pedidos. Lourdes Oriane, bom dia. Jô Nunes, ela diz assim: está sem net, que falta esse programa me fez, meu amigo. Peço oração por meu esposo José. Nossa Senhora passe na frente. Amém, Jô. Que bom, né? Saber que você está junto conosco, viu? Obrigado, viu? Vai rezando por nós, tá bom? Maria Antônia, bom dia. William Fubá Severino, bom dia. Marquinho, bom dia, irmão. Peço oração para minha mãe e para minha esposa. Vamos rezar sim. Tereza Alves dos Santos diz: cura-me, Senhor. Lídia Maria diz: bom dia. É meu aniversário. Parabéns, Lídia. Deus te abençoe grandiosamente, viu, Lídia? Muita saúde, muita paz, muita alegria, tá? Deus te ama muito, viu? Não fica aí entristecida, não. Comemore o seu aniversário. Lembre-se, Deus te deu mais um ano de vida. Parabéns, viu? Bene Prado diz: Senhor Jesus Cristo, toca no coração dos meus filhos. Amém. Simone Gonçalves pede pela saúde da Vânia Souza Moreira. Rogério Aparecido Ribeiro, bom dia. A Bene Prado diz: Senhor Jesus, misericórdia, toca no coração dos meus filhos e Nossa Senhora passe na frente deles. Meire Lopes diz: bom dia, amigo, peço oração para minha família. Tainá, Kailane, Pietro, Fernando, Genival. Eu acho que eu falei todo mundo, né? Danisa Carina, bom dia. Maria do Socorro Sena diz: bom dia, que o Espírito Santo cure e liberte. E conversão a Mateus, Rubens, Thaís, Davi, Magno e minha família, amém. Sônia Piccoli, bom dia. Rogério Aparecido diz: bom dia, Espírito Santo, bom dia, comunidade Novo Céu, Jesus ressuscitou, aleluia. Feliz Páscoa a todos, feliz Páscoa, irmão. Ederzina Meira, que pede oração para Deus restaurar a sua família, restaurar o seu casamento. Ercílio Ederzina, que Deus traz de volta o meu marido para a nossa casa e para a nossa família, e que todos voltem para o Senhor Jesus, caminho, verdade e vida, amém. Vamos rezar. Vânia Souza Moreira, que pede pela recuperação da sua saúde. Adilson José diz: bom dia, que o Senhor abençoe a família Peixoto, a família a Peixoto e família da minha namorada Kátia Rosilene, amém. Dia Lohane, Vânia Luzia, bom dia. Sônia Piccoli também diz: bom dia. Marquinho, bom dia, Espírito Santo. Hoje peço oração para minha família e amigos nesse dia, principalmente por meu filho Júnior, que não está necessitando, meu filho Júnior que não está necessitando de muita ajuda. Que está necessitando ou não está necessitando? De muita ajuda. Pelos desempregados e doentes, ou que está, acho, né? Salve Maria Imaculada, amém.
Luiz Soares, Luzia Campos, Leila Dantas. Lourdes Silva, Maria Carmo, Maria Silva, bom dia. Também a Sônia Pires, bom dia. Família Novos Céus, hoje peço oração pela alma de uma amiga querida que no final de semana partiu para junto do Pai. Ela se chama Lídia Avance. Que o Senhor o receba de braços abertos junto dele. Paz e alegria. Ah, com certeza recebeu, né? Falecer na Páscoa, gente. Falecer na Páscoa é se colocar naquela situação, né? Tá lá o ladrão do lado ali, né? O ladrão, Senhor, né? Olha por mim, né? Quando estiver em seu reino, e Jesus fala, hoje mesmo vai estar hoje mesmo agora, você não vai nem passar no purgatório, você já vai direto lá para o paraíso. É graça de Deus, né? A Lídia está no colo de Jesus. Tá bom, irmã? Leila Dantas, bom dia. Flávio Vale Telão, Célia Nunes, bom dia, irmã. Sheila Cristina diz bom dia, bênçãos para Sheila Cristina e Marcos Paulo, amém. Vera Maria, Valdo José Serafim diz, meu amigo, pode ter certeza, o reino é real, pois pequenos, amém. Quem mais aqui? Maria Cícera, bom dia, povo de Deus. O Valdo José também diz, nós estamos debaixo do pecado, quando eu não quero ouvir ao Pai, quando eu não quero ver o Pai, somos gerados por uma traição, mas Deus fez sua parte. É verdade, né? Muitas vezes a gente quer cair em outro caminho, né? Infelizmente. Que mais aqui? Maria das Neves, Rita de Cássia de Oliveira, Linda Andriela, bom dia, paz do Senhor. Maria das Neves Melo diz, bom dia, peço oração para o meu filho que vai fazer uma entrevista de emprego agora às 9 horas. Jesus, eu confio em vós, amém. Está nas mãos do Senhor. Kátia Rosilene, Maria Antônia Monteiro, Jô Nunes, a Rita de Cássia, Sheila Almeida, Maria José, Rosana Oliveira, quem mais aqui? Fatinha Queiroga, Nice Nascimento, Maria Moreira. Deixa eu aqui acessar também o pessoal aqui do site, né? Que tem aqui também a Marluce Reis, né? Que ela diz aqui, peço por meus filhos Wilson Júnior e Luan Eric, meu esposo Evanilton, e por mim, minha conversão e da minha família. Obrigado, meu Deus, por existir em minha vida. Abra, meu Jesus, a porta de um emprego para mim, e para o meu sobrinho Tiago e para todos os desempregados. E para ser um verdadeiro cristão, precisamos sempre estar sorrindo. Nós, seres humanos, temos também um dia de fúria. Na verdade, para ser um verdadeiro cristão, não precisa estar sempre sorrindo, né? Porque Deus conhece a nossa limitação. Para ser verdadeiros cristãos, a gente precisa ter caráter. Para sermos verdadeiros cristãos, nós precisamos realmente assumir esse Jesus na verdade. Jesus se encorajou e foi ali em cima daqueles que estavam julgando, dos fariseus, doutores da lei, e começou a corrigir eles. Olha a coragem e a ousadia de quem não dava valor para Jesus nenhum. Mas quem é você? Você é da onde, cara? Eu sou, né? Quem é você? Né? Acho que o judeu, o fariseu, ficava perguntando para Jesus, mas quem é esse cara aqui, meu? Vamos matar esse cara aqui, esse cara tá querendo. E aí Jesus foi incomodando tanto ao ponto de eles prender Jesus. Por quê? Porque Jesus brigou com eles? Porque Jesus meteu o cacete nas costas deles? Não. Porque Jesus falou a verdade, porque Jesus pregou o amor, porque Jesus exortou. Eu me lembro daquele momento de angústia de Jesus, ao ponto das pessoas começarem a fazer ali do templo um antro de negócio, né? Não que não poderia vender, vamos dizer assim, né? Mas o que estava acontecendo ali? Estavam fazendo mau negócios. Porque assim, a pessoa ia lá, comprava uma pombinha para ofertar lá dentro, né? Porque se ofertava ali os animais lá no templo. O que acontecia? Aquela pomba que aquele fulano comprou era a pomba que voltava de novo lá para a gaiola para vender de novo. Quer dizer, a pomba não ficava lá, ela ia voltando.
E aí usando a mesma pomba só para ganhar bastante dinheiro. Olha a intenção do ser humano. É verdade. E muitas vezes a gente tem essa intenção de ficar aproveitando das pessoas, né? Deitando e rolando em cima das pessoas, e essa não é a atitude do cristão. A atitude do cristão é que quando haja um negócio, quando há um negócio, você precisa ganhar 50% e a pessoa precisa ganhar 50%. Essa é a atitude concreta, essa é a atitude explícita, essa é a atitude que nós precisamos tomar em nosso coração. Que a sabedoria, ela não pode ficar só reservada em mim, mas ela precisa encontrar aquele coração que está vivendo uma escuridão. Aquele coração que talvez está vivendo uma mentira, aquele coração que está sendo enganado, e ali precisa ser exortado. E para ser exortado precisa ter a coragem de dizer está errado. Eu sempre digo aqui, eu sou muito criticado por causa disso, mas eu sempre digo aqui, né? Porque o meu carisma, o carisma da comunidade Novos Céus é viver a verdade do Evangelho e praticar o bem comum para o mundo mais justo. Quando eu sair fora deste carisma, pronto, a comunidade acaba. Ou se algum filho da comunidade, algum consagrado da comunidade Novos Céus começar a sair fora deste carisma, também já não está mais em obediência à comunidade. Mais ainda, em obediência àquilo que Deus nos confiou. Porque viver a verdade do Evangelho é ter a coragem também de denunciar o que está errado. Como eu ia dizendo, eu sempre denuncio, eu sempre falo que vender bebida alcoólica dentro da igreja está errado. Sou muito criticado por causa disso, mas vou manter minha opinião. Já fui tão criticado em relação a isso, ao ponto de ser convidado a falar assim, olha, dá licença, por favor, né, que você está atrapalhando. Não vou nem colocar os detalhes aqui, né? Porque muitas vezes isso acontece dentro da nossa família mesmo, né? Família de sangue, né? Até a própria família de sangue muitas vezes não entende, né? Mas como vai deixar de vender bebida? É uma tradição dentro da igreja, não sei o que lá. Mas se você continuar vendendo bebida, você vai matando as vidas, as famílias. Olha lá, aquela pessoa, tá vendo? Aquele homem lá, de repente ele vai brigar, vai bater na sua esposa, vai brigar com seus filhos. E aí, quem provocou isso foi você. Não, eu não provoquei nada. Ele veio aqui e bebeu, mas você está ofertando isso. É a mesma coisa um bar. Eu sou uma pessoa cristã. Para pensar. É a verdade, Jesus incomoda e tem que incomodar mesmo, e pronto, acabou. Que arda no teu coração, glória a Deus, aleluia, Jesus está vivo. Mas eu sou uma pessoa cristã e vou abrir um boteco na minha casa, um bar para ficar enchendo a cara do povo de pinga? Que sentido é esse de evangelização? Eu preciso buscar outra coisa. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que me ilumine de uma outra forma, não de eu ficar jogando cachaça na cara do povo e matando as famílias. Está entendendo? Né? Eu comparo vender cachaça com uma coisa de vender droga. É uma droga. Então eu poderia, se eu posso vender cachaça, então eu posso vender cocaína, maconha. Eu posso abrir uma casa de prostituição. Está entendendo? Então são essas atitudes que precisam mudar dentro de nós. Jesus é aquele que mostra a verdade e diz para nós, olha, este é o caminho. Este é o caminho que você deve seguir. Maria Madalena, ninguém te condenou aqui? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vá e não tornes mais a pecar. Este é o mandato de Jesus para nós. Vá e não torne mais a pecar. E o que é não tornar mais a pecar? É não a gente voltar ao vômito, é não voltar às atitudes do diabo, é não voltar ao mau caráter, é não voltar à destruição das famílias que talvez muitas vezes eu estava promovendo. Simples assim. Marquinho, mas aí vai ficar pesado para mim, né? Essa cruz, glória a Deus, que fique mais pesada ainda, porque nós temos a obrigação de realmente trazer esse Jesus, porque eu tenho certeza que se minha cruz começar a ficar pesada, eu não vou carregar sozinho, eu vou ter os anjos e arcanjos, eu vou ter Jesus e a Virgem Maria do meu lado, que vão carregar essa cruz junto comigo. Essa é a certeza de uma fé embasada em Jesus Cristo. Essa é a certeza de um cristão determinado. Essa é a certeza de um cristão que vai ao encontro das almas feridas.
que nós possamos ser esse cristão. Jesus ressuscitou, né? Que nós possamos realmente trazer esta alegria para este coração que nos pede ajuda. Amém? Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua participação. Obrigado a você que esteve no site com a gente. Visite o nosso site, webradioclc.webradiosite.com. Tem muita coisa boa lá no nosso site, gente. Vai lá, dá uma visitada, né? Olha lá, tá bom? Tá? Né? Vamos realmente pedir a Deus que essa alegria realmente possa entrar no nosso coração e que a vontade do Senhor possa trazer em nós essa libertação. Nós devemos ser cristãos autênticos, que ame a Jesus e que ame ao próximo, principalmente. Nós precisamos não só querer o bem próprio, mas o bem daquele que busca ajuda, o bem daquele que realmente está necessitando de uma ajuda. Muitas vezes não é nem ajuda de alimento, né? Muitas vezes é ajuda de palavra, de conselho. Pessoas que querem ver em você um verdadeiro cristão. Que nós, muitas vezes, traímos Jesus, sim. Mas lembre-se que Jesus é misericórdia. Que Deus não irá apontar na tua cara e falar: você, eu lembro quando você virou as costas para mim. Jesus não vai fazer isso. Pode ter certeza absoluta. Eu te garanto isso. Jesus vai olhar para você com um olhar de amor e dizer para você e para mim: não torne mais a pecar. Confie em mim. Segue em frente. Porque Deus conhece o nosso coração. Foi Ele que nos criou. Ele sabe das nossas necessidades. Amém? Deixa Jesus realmente falar em seu coração. Deixa Jesus resplandecer a sua alma. Deixa Jesus trazer essa alegria, esse furor do Espírito Santo em sua alma, para que a graça aconteça cada vez mais em seu coração. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu carinho, pela sua paciência. Às 15 horas nós temos o Terço da Misericórdia. A semana só está começando e nós iremos com essa ressurreição de Jesus, juntos, firmes, para que essa conversão aconteça no nosso coração cada vez mais, para que possamos entender, somos pecadores, mas a misericórdia de Deus é muito maior para todos nós, e tendo essa misericórdia em nosso coração, também devemos ser misericordiosos. Se algum padre ou diácono estiver nos vendo ou nos ouvindo, quero pedir a bênção de Deus pelas suas mãos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, do Divino Espírito Santo, dos baluartes da comunidade Novos Céus, São Francisco de Assis, São Peregrino e São Padre Pio, abençoa-nos o Deus, Ele que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor, ela seja sempre a nossa força. Fiquemos em paz. O Senhor sempre nos acompanha. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada e viva Jesus! Viva! Ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus. Tome posse dessa ressurreição do Senhor. Bom dia. Bom cafezinho para você. Fique com Deus.
e 5 minutos.